Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de julho de 2014, é uma terça-feira, e o nosso verbete é de número 3091. Ele tem 6 páginas, 48 elogios e 14 máximos. O tema de hoje a ser debatido é o Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, da especialidade Colegiologia. E ele foi escrito pela verbetógrafa já veterana, professora Aline Bittencourt. E a professora Aline, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo, técnica em Meio Ambiente, mestre em Auditoria e Impacto Ambiental. É brasileira natural de Imbituba, Santa Catarina, e voluntária da Conscienciologia desde 98, e docente em Conscienciologia desde 99, tenepsista desde setembro de 2005. E lembrando também que ela é voluntária da Enciclosapiens, né, ajuda nas revisões, faz parte da equipe de revisão da Enciclosapiens e, claro, é membro aí do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. Está aí acompanhada também da Paula, não é isso? Que também é arquiteta e integrante do colégio. Ela é uma das coordenadoras também do também, colégio. né? Vocês duas? Não. Ela e o Alexandre Baltazar. Tá. Alexandre e Paulo, os coordenadores. Arquiteto também, né? Todos arquitetos. Mas não são só arquitetos, né? Claro, claro. Mas tem uma predominância, acho que de um 20%, né? É como os estudos da paradireitologia, né? Para-direito não é só assunto de advogado, mas eu comento porque tem uma convergência, né? Tem, mas eu comento porque algumas pessoas às vezes perguntam, eu pensei que era só para arquitetos, né? Não, claro. E a gente fala, não, tem arquitetos devido à própria profissão, à reurbanização intrafísica que a gente trabalha, né? Mas é multidisciplinar, né? E tem várias profissões, sociólogos, geólogos, engenheiros, pedagogos, todos aqueles que se identificam com a Reurbex. Exatamente, o elenco da Reurbex, que não há de ser pequeno, né? Assim a gente espera. Agora vamos lá, então na definição, né? O Colégio Invisível da Para-Reurbanologia é a organização não institucionalizada formada pela rede de conexões entre os pesquisadores, através de vínculo consciencial, para fomentar o aprofundamento das investigações, produções, publicações e intercâmbios científicos, promovendo atares e contribuindo para o desenvolvimento de neoideias em torno da reurbanização intra e extrafísica Reubim-Reurbex. Agora, na pensenologia, o holopensene pessoal pesquisístico, o holopensene científico, o holopensene mental somático, o holopensene tarístico, o holopensene da interassistencialidade, o holopensene da paz, a renovação dos holopensenes intra e extrafísicos, favorecendo as reciclagens pessoais e grupais. A logomarca reforçando o holopensene do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia. E aqui na fatologia, a incubadora não institucional de neoideias da Para-Reurbanologia, o Círculo Mental Somático do CAEC, fomentando a cultura do debate e a alta exposição. A independência pesquisística, os fatos intrafísicos orientando as pesquisas multidimensionais, as reuniões virtuais quinzenais, as apresentações de pesquisas e debates online, os insights durante os debates, a tecnologia a favor da pesquisa e gestões grupais, a publicação de artigos individuais e grupais, a apresentação em fóruns e congressos, a vocação internacional dos reurbanólogos, os reflexos da Reurbex na dimensão intrafísica, permitindo levantar hipóteses sobre as reurbanizações multidimensionais. E na parafatologia, o ambientex, a baratrosfera, a alteração da geografia e parageografia devido aos holopensenes patológicos, a Reurbex, os resgates extrafísicos, a teia interassistencial multidimensional da Reurbexologia, os serenões evoluciólogos à frente dos trabalhos da Reurbex, o amparo de função na escrita, as reurbanizações extrafísicas promovendo a melhoria dos ambientes e holopensenes intra e extrafísicos, a Cognópolis sendo agente facilitador da Reurbex,
A qualificação do intermissivista durante a pré-intermissiologia, facultando a liderança interassistencial. As dinâmicas parapsíquicas interassistenciais, a TENEPS na condição de coadjuvante das reurbanizações, a comunexe temporária pandeiro, o tertuliário, a comunexe interlúdio. E aqui a gente destaca na argumentologia essa listagem de especificidade, né, que a gente tem então 10 temas atuais de pesquisa do Colégio Invisível da Para-Urbanologia. E na remissiologia nós destacamos o aparecimento dos evoluciólogos, a edificação conscienciocêntrica, o empreendedorismo reurbanizador, o pesquisador conscienciológico e o proto-estado mundial. Agora, na frase enfática, o Colégio Invisível da Para-Urbanologia é a organização avançada de pesquisa e engrenagem multidimensional, atuando dentro da Max Proexis grupal em prol da reurbanização planetária. E na questionologia, você está lúcido sobre a responsabilidade grupal na melhoria do holopensene planetário? Os autopensenes e manifestações pessoais têm contribuído com os trabalhos da Reurbex? E na bibliografia específica, então, nós temos 3 fontes e na webgrafia 2 fontes. Agora aqui a mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens. A gente tem grupo, pesquisa, reeducação, interaprendizagem, multidimensionalidade, ortopensenidade, megafraternismo, universalismo, maxi-proexis, TENEPS, planeta, migração, renovação, cosmoética, reurbanização, transmigração, parasociologia, reubexologia, parageografia e colegiologia. Agora, professora Aline, antes da gente entrar nas perguntas, queria que você comentasse, né, com a gente sobre a sua motivação para escrever esse verbete. É claro que você sendo integrante aí do colégio e sendo uma verbetóloga a essa altura, mas essa questão mesmo do seu interesse pelo assunto, pela Reurbex e o Colégio Invisível, é claro. Sim, eu fui convidada para entrar no colégio pela Paula, né, logo no começo. Depois a gente pode falar um pouco da história do colégio. E já houve uma identificação com a questão da Reurbex e também aquela convergência com a própria profissão, né? Isso é uma coisa bem interessante assim que a gente tem visto, né? A convergência dos fatos, né? Cada vez mais a gente buscando orientar a parte profissional também com a questão da Reurbex. Então, o colégio, desde o começo, ele tem a vocação da escrita e a gente tem incentivado bastante, né, a escrita de artigos. E uma das propostas é começarem a sair verbetes da temática. Né? Então, eu pensei, bom, vou começar né, com o verbete do colégio, também aproveitando a semana que a gente está tendo aqui, né, da Paraciência e do simpósio que a gente vai ter, onde tem a apresentação de vários colégios invisíveis. Então, essa foi a motivação para começar mesmo com os verbetes. Espero que esse seja o primeiro de vários verbetes da especialidade, né? E incentivar também os outros participantes a escreverem sobre seus temas. Com certeza. Agora, eu vi que você colocou, inclusive, isso aqui na fatologia, se eu não estou enganada. Sim. Você morou muito tempo fora do Brasil, a Paula também. Essa questão da internacionalização aí dos reurbanólogos. Isso, sim. Você podia comentar? O colégio, ele começou já com uma vocação assim internacional, né? O Alexandre, quando estiver aqui, ou a Paula pode comentar um pouco do início, mas ele já começou assim com participantes de 3 continentes. Ah, é? Sim, então, e aí continua sendo um tripé do colégio, né? Eu poderia dizer, então já começou com participantes na África, na Europa, no caso mais da Alemanha e do Brasil, né? E essa tem sido a vocação, ele tem participantes, eu tenho aqui os dados do colégio atuais, nós temos 23 integrantes de 9 países.
né? Então, realmente é muito interessante, isso enriquece a nossa pesquisa, os nossos debates, porque cada um na sua especialidade. A questão também do poliglotismo, a gente usa o português, mas também está usando o inglês. Mas ele já começou em 3 continentes. E hoje a gente vê que sustenta, é o tripé do colégio. A gente tem também agora a Austrália, a gente tem participantes na Austrália também, mas a questão Brasil, África e Alemanha é bem presente dentro do nosso colégio. Nossa, que sincrônico, né? Impressionante. Muito interessante. Muito bom. Vou declarar aqui ao vivo e a cores que essa especialidade é um chameguinho meu antigo. Eu sempre brinco assim. Uma vez alguém me perguntou, se não me engano foi o Loche. Ele disse que até me inseriu ali numa lista que ele tem. Eu acho que ele publicou isso, ou apresentou, da questão do meu interesse mesmo pela... Claro, todos nós intermissivistas, né? Mas é aquilo que você comentou mais no início. A gente tem uma certa convergência, algumas pessoas, em função assim, do perfil mesmo, pessoal, da profissão. Aí você já tem aquele link maior, né? E tu tens o verbete, que é a arquitetura reparadora, né? E você sabe, aqui não vem ao caso eu ficar falando de verbete meu, mas não, você sabe que mas que ele está dentro do tema. Aquele justamente... verbete foi o verbete que eu escrevi mais rápido, que saiu assim. Porque... Sim, rápido, fácil, não pensei muito, ele saiu, eu falei, puxa, que mas ele está dentro do nosso tema, tanto que o meu tema de pesquisa é justamente a Reurbin, a Reurbex e a arquitetura reparadora. Então esse é o tema que eu vou pesquisando. Agora sim, voltando no caso da profissão, eu morei muito tempo fora, trabalhei com a arquitetura, mas foi ao voltar para o Brasil, a entrar no colégio da Reurbex, que eu comecei realmente a fazer a convergência e utilizar a profissão de uma forma mais assistencial. Então, para mim, foi muito interessante. Lá eu fiz mais a arquitetura, digamos, convencional, e não tinha conseguido fazer essa convergência. Hoje, junto com o trabalho do colégio, a gente vê que as coisas vão se encaminhando e há um sinergismo. Então, é muito interessante. Nossa, muito bom. Então, você está aí potencializando o know-how técnico, a prática e as pesquisas no colégio. Super bom. Agora, Aline, em pensionologia, na página 10, terceira linha, ela coloca, já ouvi pessoas comentando que tem energia reurbanizadora. Quais características podem ser atribuídas para identificarmos holopensene reurbanizador? Um exemplo de holopensene reurbanizador, a gente poderia colocar o próprio aqui, o tertuliário, Essas tertúlias, os debates, o ciclo mental somático. Então, são pensenes homeostáticos, a neofilia, o pacifismo. Então, esse é o tipo de holopensene da reeducação, das reciclagens, o holopensene mental somático. Então, acho que um bom exemplo é essas tertúlias que a gente tem, esse espaço para trazer novas ideias, debater, intercambiar. Esse é um exemplo de holopensene que eu colocaria. Agora, o que você pensa para ajudar a nossa teletertuliana? A questão da pessoa em si, se tem algum perfil, holopensene pessoal... Que ajudaria... Que identifica esse perfil da personalidade que tende mais a ajudar no processo da interassistência. Acho que o primeiro ponto, porque a evolução passa pela interassistência, claro. Então, esse holopensene, esse perfil interassistencial é um holopensene reurbanizador. E a questão da TARES. Até hoje de manhã na mini tertúlia o professor Valdo comentou, que a base da Reurbex é a TARES. Então, esse perfil de consciência, primeiro ela tem que começar com a própria reciclagem, a autorrenovação pensênica e a questão da interassistencialidade. Muito bom. Agora, em estrangeirismologia, na página 10, primeira linha,
Você poderia explicar a dinâmica do brainstorming virtual quinzenal do Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, facultando neo-ideias tarísticas? E aí ele pergunta também quem escolhe o tema e se você poderia citar algumas neo-ideias já debatidas. Sim, as nossas reuniões são virtuais, quinzenais, e nela a gente busca debater, né, temas, ideias. E, normalmente, é o grupo mesmo, né? Os coordenadores trazem para o grupo propostas. A ideia de ter a apresentação também dos temas de pesquisa que cada um está realizando. Teve um período que a gente trabalhou mais com a questão do site, do infográfico. E agora a proposta é que cada um traga o seu tema e lance algumas questões. Então, por exemplo, durante a escrita do verbete, teve um momento que eu trouxe alguns temas para o grupo para debater, para chegar num consenso. A gente teve também um debate que foi bem interessante, que foi com o Kim da Austrália, ele faz um trabalho com os aborígenes, e a gente começou, ele apresentou primeiro o tema dele, e depois a gente começa o debate, né? E dali saíram ideias bem interessantes sobre a colonização, como é que era o processo da colonização com a Reurbex, a questão dos aborígenes terem um parapsiquismo, mas eles precisam a renovação, né? Porque há uma estagnação. Então, normalmente funciona dessa maneira, os nossos debates. Não sei se a Paula e o Alexandre querem comentar algo sobre como funciona a organização dos debates. Oi, boa tarde a todos. Tudo bem? É interessante que o nosso colégio, com essas reuniões quinzenais, volta e meia começa a ter entrada de novos integrantes e muitas vezes a pessoa vem e traz um tema de pesquisa. Por exemplo, eu estou lembrando agora da penúltima reunião, acho que foi a Vera que falou da pesquisa de subhumanos, né? De qual a relação dos pets, por exemplo, com a reurbanização extrafísica. E a gente trabalha, esse foi um dos debates, foi uma das ideias que me chamou muita atenção. A gente começou a levantar ideias, fazer um brainstorm. Ué, mas será que os pets podem ter alguma coisa a ver com a Reurbex? O cachorrinho que a gente tem em casa, será que ele participa assistencialmente com as energias da melhoria de determinado ambiente? E surgiram várias ideias interessantes nesse sentido. E na hora que ela trouxe, aparentemente, eu particularmente não vi uma relação, né, direta. E aí a gente começou a lembrar, por exemplo, na literatura, o professor Valdo fala disso também, da pantera, né, na literatura espírita fala do orco. Até que ponto um animal subhumano pode estar ali fazendo uma dobradinha com uma consim ou com uma consciex num trabalho de reurbanização? Essa foi uma das ideias que eu lembro que chamou bastante atenção. Eu não sei se você lembra de mais alguma. Um outro aspecto também que a Lúcia já tinha comentado inicialmente, que tem a ver com a nossa experiência, por exemplo, internacional. A Aline teve em Barcelona, eu acho que foi 22 anos. E eu também tive 22 anos em Portugal. Então, é interessante esse processo, nosso processo de migração, a gente relacionar. Eu nasci em São Paulo, fui criada em Belo Horizonte, fui para Portugal e agora estou aqui. Então, a gente vê esses movimentos, a questão, a nossa manifestação nesses ambientes e depois como é que justamente esse processo migratório tem relação com a reurbanização. Então, isso está muito relacionado com a nossa vivência. E depois cada pessoa traz a sua própria vivência. A gente tem brasileiros morando na Alemanha, temos alemães também lá. Então, cada um traz a sua experiência dentro da sua cultura e vem trazendo vários aspectos da reurbanização. O Kim com os aborígenes, que é um tema de estudo. O processo da África também, o processo da África. A Juliana e o Pina. Exatamente. O Pina, que é mesmo angolana, a Juliana, que está morando lá. Então, são vários aspectos que a gente realmente não consegue abarcar tudo, né? Então, tem a ver com o tema de pesquisa, mas com a própria experiência das pessoas, que é bem interessante. Né? Nossa, uma diversidade tanto, né? Bem bacana. Agora, você sabe essa coisa dos pets? Eu já vi o professor Valdo comentar que realmente tem relação, sim. Que eles ajudam, quer dizer, ele não entrou muito em detalhe, mas tem uma relação do aumento da incidência de pets, né, de animais domésticos, e a Reurbex. É um belo tema, né? Ou, às vezes, um cachorrinho dado para uma pessoa pode ajudar
na reciclagem daquela pessoa, usando reciclagem afetiva, né? E esse é um tipo de uma mini reurbanização. O pré-humano terapeuta, tem até um verbete, acho que é subhumano terapeuta, se não me engano. Né? E aí, se ele assiste a Consim recicla, muda o holopensene, isso é reurbanização. Isso reflete, né, na questão intrafísica, posteriormente, como uma consequência dessa mudança íntima. Né? Interessante. Agora, Aline, enfatologia, na página 11, 7ª linha. Ele pergunta, onde podemos encontrar o infográfico da para-reurbanologia? Está disponível no site do colégio, né? Que é reurbex.org. Lá ele tem tanto em formato para impressão como, né, PDF. Então, lá eles podem encontrar. E só para lembrar, você colocou aqui na webgrafia específica, e tem aqui no item 2, então tem o site aqui já escrito no verbete. Sim. Não é? Para facilitar aí porque alguns dados, tanto os temas de pesquisa, as realizações do colégio estão no site. O site ele acabou de ficar pronto, né? E ele está em português, mas já está sendo traduzido para o inglês, o espanhol e o alemão. Né, Paula? Então, lá a ideia também é a gente colocar verbetes relacionados com o tema da Reurbex e ser uma plataforma de intercâmbio. Muito bom, fundamental, né? Ótimo que vocês conseguiram produzir aí o site, né? Porque, nossa, ajuda muito, né? Nessa condição aí do colégio. Sim. De qualquer instituição, mas fundamentalmente aí com o trabalho de vocês. Esse último ano a gente trabalhou, né? Mas a gente consegue manter, né, esses trabalhos, os artigos grupais também, ele consegue manter, né, o grupo motivado. E o que a gente notou, assim, nesse último ano, a gente trabalhou muito com isso, né? Primeiro foi o logo do colégio, depois o infográfico e durante esse tempo também o site, né? Como isso fortalece o holopensene do colégio, né? Então a gente está numa fase ainda, digamos, de preparatória, né, do colégio, de consolidação dos temas, né, que a gente sabe que tem muito trabalho ainda pela frente. Mas é interessante como vai se consolidando, né, o holopensene do nosso trabalho. Agora, por exemplo, a pessoa que queira ter mais informações ou participar do colégio, tem informação de como participar, o que ela tem que fazer? Passo para os coordenadores. Mandar e-mail para alguém? Como é que é essa comunicação? No site tem o contato, que é para-reurbanologia@colegiologia.org, que acessamos eu e o Alexandre, e a pessoa que tem interesse, nós temos, por exemplo, a alemã, a Regina, que ela participa falando inglês. Pelo menos até atualmente a gente fala inglês e português, eu acho que um espanhol, um portunhol também aceita-se. Por isso eu acho que é só a pessoa mostrar o interesse e mandar um e-mail para nós. Tá, pelo site, então, ela tem esse acesso? Tem. E o que eu acho interessante aqui é exatamente isso, é a possibilidade que a gente tem, através do colégio, que pessoas de outros países consigam acessar a Conscienciologia. A pessoa pode estar num ambiente que não tem nenhuma instituição, nenhuma IC, virtualmente tem acesso apenas a cursos, né, alguns cursos, felizmente já começa a haver mais, e através do colégio você tem um ponto de estudo, né, um grupo de estudo virtual que tem funcionado muito bem, tem produzido bastante, e eu acho que, pelo menos é comum, né, geral, as pessoas estão bastante satisfeitas com essa produtividade. Eu acho que está crescendo, né, em termos de pesquisa, em termos de conhecimento, tem sido bem positivo. Então, eu acho que a possibilidade, né, que a gente está dando, que todos nós estamos criando, para essas pessoas participarem e acessarem. E que tragam, né, seus temas de pesquisa, que contribuam, porque o que enriquece assim, o nosso colégio, os nossos debates, é justamente essa questão da vocação internacional. Então, você tem uma pessoa, e é muito interessante, né? A gente está numa reunião virtual com uma pessoa que está na Austrália, outra que está na Alemanha, outra que está na África, aqui pelo Brasil. Então, cada um traz também o seu Labicom, a sua vivência, e ajuda também na nossa polimatia, né? A gente vai ampliando o nosso conhecimento, ajudando nessa cosmovisão. É muito interessante, então fica o convite àqueles que se identificarem com essa especialidade de participar com a gente.
Ótimo. Agora também em fatologia, na página 11, terceira linha, de baixo para cima. Ele pergunta, onde vamos chegar em termos de aumento da população terrestre e da violência intrafísica derivada da Reurbex? Quando teremos um fim desses fatos alarmantes? Bom, pelo que o professor Valdo traz para a gente, né, a tendência é que continue aumentando, até acho que ele fala mais ou menos, se eu não me engano, 2070, 75, né? Então, aquilo parece que está piorando, né, para depois melhorar. Então, é aquela coisa, primeiro parece que tem uma destruição para depois construir algo melhor. Então, a tendência é que a gente veja um aumento, né, dessa violência, porque são justamente as consciências que estão sendo reurbanizadas, né, que estavam muito tempo nessas comunidades patológicas no extrafísico e que ressomam. Então, a gente vai ver esse aumento de violência, mas para depois passar para um patamar melhor, porque justamente essa ressoma, ela visa a reeducação, né? Então, elas vêm para essa vida intrafísica para se reeducar. Então, nós ainda vamos ver que tudo indica, né, um aumento dos conflitos para depois poder chegar em outro patamar. E é interessante, é muito sério, né? É uma coisa que é uma síntese essa ideia. Eu acho a teoria da Reurbex, assim, em termos de conscienciologia, ela sintetiza o nosso papel aqui, né, a razão da gente... a conscienciologia é a Reurbex, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, eu vejo assim, na prática, às vezes a gente tende a se distanciar. Por exemplo, você falou da escrita, você colocou no seu verbete, né, também, na sua fatologia. Então, acho que é bem importante essa colocação que você fez e a gente lembrar realmente do nosso papel de intermissivista, né? Tanto na nossa profissão, quanto naquilo que a gente consegue produzir e fazer ditados no dia a dia, escrevendo fundamentalmente, porque é um complexo tão grande, né, se você pensar em termos planetários, e essa incidência, esse aumento, até aí mais décadas e décadas, pelo menos aí 60 anos, segundo a perspectiva aí dos amparadores do professor Valdo. Então, essa conscientização, né, eu penso que o colégio deve trabalhar muito nisso. O que vocês Sim, e da responsabilidade de todos nós intermissivistas em estar qualificados para assistir a essas consciências, né? Então, aquela qualificar a nossa assistência, como que a gente vai receber todas essas réus aqui, né, nesse planeta, como que a gente vai ajudar, como que a gente vai mediar os conflitos. Acho que isso é muito interessante de cada um de nós, né, pensar como eu estou atuando, porque é a responsabilidade, né? A gente é uma minoria, a gente tem um pouco mais de lucidez do que a média quanto à multidimensionalidade. Então, como que a gente vai atuar, né? Como que a gente está atuando, que contribuição a gente vai dar, né, para a melhoria do Holopensene nesse planeta. Sim, coloca. Comentar também em relação àquilo que a gente estava falando sobre imigração, a experiência que a gente tem, já falamos bastante também no colégio, é que essa visão também dessa explosão demográfica, mas dessas consciências que estão ressomando, também é importante a gente ver que a gente também está tendo uma possibilidade bastante grande de encontrar com várias consciências do nosso grupo evolutivo e fazer uma série de resgates. Então, quando, por exemplo, em Portugal, foi muito interessante as pessoas que eu encontrei, perceber a conexão com o local e, de repente, numa mesma vida, a gente ter possibilidade de ter contato com uma série de grupos, né, de mini-grupos do nosso grupo evolutivo. E como é que isso representa a aceleração. Enquanto há séculos atrás a gente ficava muito restrito geograficamente, agora não. Numa mesma vida, a gente pode ter várias vidas para ter esse acesso e esses acertos. Então, visto dessa maneira só da violência, como se fôssemos reféns da situação, não, a gente é assistente da situação. Vamos inverter o nosso papel em relação a isso. Até complementando o que a Paula trouxe, né, em cima dessa questão que a Aline colocou do aumento do número de consréus,
Eu vejo a relação direta com o trabalho da conscienciologia se nós formos pensar como uma balança. Então, vai aumentar o número de cons-réus, isso vai fazer um peso na balança para o planeta. Por outro lado, qual é o nosso papel enquanto intermissivistas ressomados? Qual o número de tenepecistas, de ofiexistas, de campi da conscienciologia espalhados pelo planeta poderia fazer algum contraponto ou contrapeso nesse processo? Se a gente olha dessa maneira, se colocando como assistentes, a gente não entra naquele pensene do tipo, vixe, a coisa vai piorar demais, que droga, só depois de 2070 que vai... Sim. Não, é trabalho que está chegando para a gente tem que ter Sim. uma visão proativa. Por quê? Se intermissivista não tiver uma visão proativa disso, quem vai ter? Entende? Então, é nesse sentido, quanto mais a gente se colocar à disposição com as nossas energias e com o nosso holopensene, né, mais a gente vai estar ajudando a fazer esse balanço, né, nessa questão toda. E seguindo essa ideia, né, nessa vida a gente tem toda uma estrutura já. Né? A gente tem várias ICs, a gente tem campos da conscienciologia, a gente tem espaços de debate para se qualificar e poder trabalhar com essa assistência. Então, é exatamente por aí, né? Pensar, bom, as oportunidades assistenciais são muito maiores hoje. A tecnologia também favorece a comunicação entre as consciências, os fluxos migratórios. Então, acho que hoje realmente a gente tem uma vida onde a gente pode fazer muita assistência e ajudar nessa reeducação planetária. Ok. Agora, na fatologia, também, na página 11, ela pergunta, na penúltima linha, você poderia descrever alguns indicadores intrafísicos da Reurubex? Sim, a gente poderia comentar, por exemplo, a queda do Muro de Berlim seria um indicador da Reurubex. A própria comunidade europeia também é um indicador, né, da reurbanização que vem sendo feita no planeta Terra, né? A reurbanização, segundo comenta o professor Valdo, sempre, né, existiu, mas começou de uma forma mais intensa depois da Segunda Guerra Mundial, né, principalmente na Europa. Então, a gente vê, a Europa passou por uma guerra, né, não tem muito tempo, 60 anos, mais ou menos, né, e hoje eles já conseguem estar numa comunidade, na comunidade europeia, onde há uma integração dos países. Começou por um motivo, digamos, mais econômico, mas ele amplia esse conceito, né? Então, hoje eles conseguem viver de uma forma pacífica, respeitando também a diversidade cultural. Então, também seria um exemplo, um indicador, né, intrafísico da Reurubex. Eu colocaria também, que é uma coisa também que eu vou investigando, eu acho que tu comentas também no verbete, né, da arquitetura reparadora, a questão da pacificação das favelas. Né? Então, para que aconteça uma reurbanização, uma pacificação intrafísica, tem que ter acontecido primeiro lá, a reurbanização extrafísica. Né? Então, assim, utilizo bastante o cosmograma para buscar esses indicadores e para estudar, né? Porque eles são um reflexo. Então, para acontecer aqui, para ser possível uma intervenção no local intrafísico, primeiro tem que ter a reurbanização extrafísica. Vou fazer um complemento, lembrando do manual da TENEPS. A prática da TENEPS, ela gera reurbanização extrafísica e, consequentemente, a gente pode perceber os indicadores dessa reurbanização. Isso me chamou muita atenção logo no início, quando o professor Valdo lançou a técnica da TENEPS, onde ele disse o seguinte: o primeiro beneficiado da técnica é o próprio praticante, depois é a dupla, a família e depois o vizinho, a quadra. Né? E aí a gente começou, né, a prática da TENEPS, eu pude perceber isso em algumas circunstâncias, e muitos relatos no fórum de TENEPS, várias pesquisas já foram colocadas. É comum, por exemplo, o vizinho resolver pintar a casa. O muro que estava quebrado, de repente o vizinho do outro lado resolve consertar o muro. Às vezes tinha um estabelecimento degradado, comercial, por exemplo, em frente. Daqui a pouco aquilo é posto à venda, aí vem um novo proprietário, adquire, reforma e coloca uma outra coisa a funcionar lá. E esses indicadores, às vezes, o tenepecista vai ter a comprovação dele, com o amparador dele, de que aquilo ali se deve à assistência que ele está fazendo. Em geral, em silêncio, ninguém fica sabendo, o processo é totalmente anônimo. Então, isso é uma escala pequena do processo da reurbanização desencadeado pela TENEPS. Né, que a gente pode observar isso no intrafísico. Agora, pegando essa ideia que tu colocasse da TENEPS, com a pergunta anterior do aumento, da violência e tal,
Está também no manual da TENEPS, né, que às vezes algumas pessoas, alguns tenepsistas, quando começam os 6 primeiros meses, é mais difícil, levanta muita poeira, devido a todo, né, com tudo que ele está mexendo, com as reciclagens, atendendo o grupo Karma, mas depois ele passa para outro patamar, as coisas ficam mais calmas. A gente poderia fazer, digamos, uma analogia também com a Reurbex. Né? Parece que está tudo muito complicado, mas realmente é porque está fazendo muita assistência, para depois a gente chegar num outro nível. Aproveitando que vocês estão falando da TENEPS, eu perguntaria, como veio essa ideia da dinâmica na expansão da Reurbex? Eu sei que foi durante o fórum, que está escrito aqui, mas você poderia falar mais um pouco? Sim, a proposta da dinâmica foi pela Anne, né, pela Anne e o Eduardo, da Alemanha. Enquanto a gente estava preparando, né, a nossa apresentação do artigo, ela sugeriu, e foi uma coisa que a gente viu que tinha toda a lógica, né? Se a gente fala que a TENEPS é uma ferramenta da reurbanização, como ampliar, levar isso, né, a nível planetário, até aqueles locais, países, onde hoje a conscienciologia ainda não conseguiu entrar. Né? Então, eu vou pedir, não sei, a Paulo ou Alexandre, porque eu não estava no dia que foi proposta dinâmica, se vocês poderiam explicar um pouco como foi durante o fórum. A ideia justamente essa, era fazer evocação dos países, para produzir de alguma maneira alguma assistência. Né? Eu tive uma experiência muito interessante, que o país que eu escolhi na dinâmica foi a Jordânia. E quando eu cheguei em casa, eu tinha um hóspede que estava na minha casa, e eu expliquei a dinâmica e falei, eu escolhi a Jordânia. Essa pessoa falou assim, nossa, eu tenho um casal amigos jordanianos, moraram muito tempo em Florianópolis, etc. e tal. E aí eu fiquei pensando, quantas relações extrafísicas a gente pode ter com dezenas, centenas de países, sei lá, a gente nem se dá conta disso. Então a ideia da dinâmica era justamente com que cada participante do fórum da TENEPS colocasse na sua TENEPS aquele país. Até foi trazido aqui, o professor Valdo, na ocasião, ele comentou, né, que era muito interessante esse tipo de exercício para a gente pensar grande e tentar acessar redes assistenciais maiores do que o nosso cotidiano aqui, que às vezes a gente não pensa grande. E o resultado foi bem interessante. Tá? A gente tem os dados tenho hoje aqui catalogados. os dados aqui são, vou passar, foram 71 tenepsistas que adotaram 42 países distribuídos em 4 continentes. Né? E a ideia é que a gente, agora já passaram 6 meses, né? Que a gente faça um segmento desse trabalho, então a gente deve começar agora, nesse segundo semestre, né? Começar a pedir o feedback dos participantes, para a gente, né, transformar isso numa pesquisa também, e ver que encaminhamento a gente vai dar, né, a partir de agora, mas a gente vai começar a trabalhar com isso no segundo semestre. Que vai ser acompanhado, a Paula está comentando aqui, que a gente vai colocar no site, deve criar algum espaço no site para que os participantes, esses 71 tenepsistas, né, possam mandar, né, qual está sendo a sua experiência, sincronicidades, como o Alexandre comentou, insights sobre o país. Né, o que a gente recomendou, né, que a pessoa poderia mentalizar o país ou os seus líderes. Eu, no meu caso, né, eu peguei o Líbano, eu peguei assim, fiquei de olho nos jornais, nas notícias. Quando saía alguma notícia, eu levava para a TENEPS. Né? E agora a gente deve começar a trabalhar mais firme agora, né, nesse segundo semestre, recolhendo material para seguir a nossa pesquisa. Que tem até uma outra pergunta também, sim, coincidentemente, que ela justamente pergunta sobre os registros grupais, sobre as estatísticas, se vocês vão publicar, pretendem publicar algum artigo, alguma coisa sobre esse assunto. A gente agora, né, como eu comentei, nesse segundo semestre, que a gente vai começar a trabalhar, né, solicitando esse feedback dos participantes, e com certeza isso deve terminar num artigo grupal. A gente tem feito muito artigos grupais no colégio, né, a tecnologia permite isso, então com certeza isso vai terminar em algum artigo, em algum trabalho, quem sabe algum verbete. Né? Muito bom, aguardamos. Agora, no item especificidade, na página 14, você poderia ampliar o número 7, reurbanização e reeducação consciencial?
Sim, porque a Reurbex, a reurbanização, começa pela própria, digamos, consciência, né? Então, é a própria autorreeducação. Então, a evolução é a autorreeducação, né? Então, a Reurbex, ela passa pela reeducação consciencial, pela reeducação do planeta. A conscienciologia é a reeducação, né? Então, nós estamos constantemente buscando evoluir, melhorar, reciclar para posturas mais assistenciais, né, mais avançadas, né, para seguir a própria espiral, né, evolutiva. A gente tem como um modelo, né, nesse planeta, né, os super serenos, os serenões, e na outra ponta, no extremo, estaria as Akonsréus. Então, dentro dessa escala evolutiva, passa pela reeducação, passa pela reciclagem intraconsciencial. Não sei se explicou a pergunta, se ficou claro. Penso que sim, assim, clareou bastante. Agora, você poderia comentar um pouco sobre o histórico do Colégio Invisível e também sobre os projetos em geral do colégio? Sim. Eu vou falar um pouco do colégio em geral, depois eu vou pedir para o Alexandre falar sobre a inspiração, porque foi ele, né, que começou com o colégio, então depois eu passo para ele. Mas o colégio ele começou no final de 2010, né, Alexandre? E ele está atuando, então, 2011, 12 e 13. E a gente, como eu comentei antes, a gente está nessa fase ainda preparatória, né, fazendo uma analogia com a ProEx, onde a gente está consolidando, né, os temas de pesquisa, a forma, a metodologia de trabalho. A gente trabalhou com site, organizando artigos grupais, mas a gente sabe assim que a gente tem vários outros projetos, entre eles seria um manual da implantação de campos da conscienciologia, devido à própria especialidade, principalmente do Alexandre e da Paula, né, entendendo um campo da conscienciologia como um facilitador da Reurbex. Nós temos também o projeto de ter cursos de itinerância, a gente já faz uma parceria com a Intercâmbio, né? Então a ideia é que a gente faça parcerias com outras ICs e que a gente tenha um curso também da Reurbex que a gente possa itinerar internacionalmente. A primeira ideia que veio, né, vamos ver como é que segue o trabalho, é que seja sempre ministrado por 2 professores e haveria primeiro uma parte que seria geral, que qualquer um, né, professor poderia dar, e depois a segunda parte seria específica daqueles professores, né? Porque assim, todos nós estamos investigando a Reurbex, mas cada um tem uma vertente, uma especialidade. Claro. Então, acho que agora são esses projetos que a gente tem em mãos, né? A dinâmica também da TENEPS. Não sei se o Alexandre quer falar um pouco do início do colégio, dos projetos. Como a Aline falou, surgiu em 2010, final do ano. Foi durante um fórum de TENEPS, né? Eu tinha acabado de fazer o curso de definição da especialidade pessoal. Foi um dos melhores cursos que eu fiz até hoje. Na verdade, eu não defini, mas eu assumi a minha especialidade para a urbanologia, que é um negócio que já vem do sangue desde da época da faculdade de arquitetura. Até respondendo uma pergunta que tinha aí atrás, né? Eu me descobri dentro da arquitetura como reurbanizador por causa dos projetos que apareciam para mim. Sempre eram projetos de reforma, os primeiros projetos que eu comecei a fazer. Teve uma obra que eu fiz em Florianópolis, que era uma casa que a comunidade em volta dizia que era mal assombrada. Uma casa açoriana do século XIX. E eu peguei ainda estudante para fazer o trabalho. A gente foi dezenas de vezes lá, com trena, fazer levantamento e etc. E tal. Quando eu fiz o curso de definição de especialidade pessoal, que na época foi promovido pela Apex, pela OIC, Conscius e CAEC. Foi brilhante porque cada IC contribuiu com as suas técnicas para que o participante pudesse identificar qual o seu viés porexológico. Entende? Um exemplo, para que a gente sempre cita, é o caso do Losch. Há mais de 20 anos ele definiu a proexis como tema de pesquisa dele. Quando eu vi o meu negócio relacionado à reurbanização, eu disse, não, eu vou assumir, é isso mesmo, daqui para frente, né, vou começar a investir. Aí no final do ano teve o fórum da TENEPS, que eu tinha apresentado um trabalho, estava lá o Pina, o Eduardo, a Anne e a Adriana Farfan, da Colômbia, que hoje ela está em Foz, é médica. Eu cheguei para os 4, porque eu sabia que o pessoal que está lá fora vive muito mais, digamos assim, percebe às vezes, dá mais valor para essa questão da reurbanização, porque está no front da batalha. A Paula na época estava em Portugal.
e eu convidei-os para fundar o colégio. Na mesma hora eles aceitaram, a gente já viu que ia ser um colégio mais internacional mesmo. Conversamos com o professor Roberto Almeida, que deu todas as diretrizes, e aí o colégio começou a funcionar. E uma característica que é interessante, que a Aline até citou, é justamente o trabalho virtual, né, em artigos grupais. Isso foi uma tecnologia que não fomos nós que criamos, mas que aconteceu naturalmente. E um outro aspecto que eu acho que é legal ressaltar como uma característica do nosso colégio é a questão da pluralidade de pessoas, né, se conhecendo, às vezes, primeiro virtualmente. Então, já aconteceu de eu estar aqui no tertuliário, aí chega um colega, oi, Alexandre, eu sou fulana. Aí eu olho assim... Aí é que eu vou associar que é uma colega do colégio, porque eu não conhecia pessoalmente ainda, né? Aí você tem que lembrar da fotinho do Skype, o nome, aí vem tudo em bloco, aquelas vivências e debates e discussões que antes aconteciam virtualmente, né, pelo Skype. Então, às vezes, para quem pode estar ouvindo agora, né, a gente falar, um grupo que se reúna pela internet pode parecer um negócio muito subjetivo, distante, difícil. Na hora que instala um campo assistencial num debate desses, parece que está todo mundo em volta de uma mesa e a energia é muito forte. Entende? Então, é isso que tem sustentado e estruturado o nosso colégio. O fato de vir se conhecer intrafisicamente, às vezes, é um detalhe. A gente tem reuniões, às vezes, anuais aqui no CAEC, onde alguns colegas participam, mas não é obrigatório ter essa participação aqui para fazer parte do colégio. O importante é estar sintonizado. Né? E às vezes a gente se encontra no café, fulano, tal, discute algumas coisas, né? Mas realmente a gente, assim, a tecnologia a favor mesmo das gestões grupais. Como aproxima, né? Às vezes a gente fica mais próximo de alguém que mora fisicamente distante, né, através da tecnologia, do que da outra pessoa que mora na mesma cidade pequena e você pouco vê, ou pouco tem contato. Isso, só vou fazer um parênteses, né? Isso não tem nada a ver com a interatividade das redes sociais, que está em alta e tem muito pouca produtividade. A gente pode tirar partido dessas redes sociais, do Skype, da internet, para essas gestações conscienciais. Então, é tirar partido realmente do ponto de vista cosmoético, pró-evolutivo, para poder desenvolver o trabalho. São as amizades evolutivas produtivas. Então, esse círculo de amizade, né, evolutivo e produtivo. E são momentos, assim, complementando o que o Alexandre falou, da especialidade, acho que isso é muito, muito importante. Cada intermissivista encontrar, né, o seu perfil, a sua especialidade e assumir essa especialidade, né? Uma outra coisa que, só complementando aquilo que já foi falado, né, é que uma das coisas que eu também estou desde o início, não esse início que o Alexandre falou, mas logo ele me convidou também para participar, mas no início tinha algumas reuniões, as reuniões eram virtuais, como todas elas, mas quando o Alexandre colocou um objetivo, que era vamos participar do Fórum da TENEPS, a partir daí, como nós tínhamos esse trabalho em comum, criamos um foco e aí começou a haver muito mais sinergia e o trabalho começou a fluir com muito mais força. Então, isso é uma técnica, talvez para outros colégios também, que com a gente funcionou muito. Então, agora a gente já sabe como é que é a técnica, não é? Nós estamos sempre tendo um foco de trabalho, um objetivo de trabalho, que a gente consegue juntar todas as pessoas para trabalhar em relação a ele, seja o infográfico, seja o site, que também foi escrito por várias pessoas, as páginas do site foram escritas por várias, né? Não todas as pessoas, outros trabalharam na parte mesmo do web design, e uma menina, a Isabelle, da Finlândia, que trabalhou com essa parte. Então, assim, foi mesmo uma GESCOM grupal. Mas esse foco num trabalho específico é que tem alimentado a gente a continuar na produção. Que bom, gente. Agora, tem uma pergunta sobre essa questão da dinâmica. Eu entendi que aquela dinâmica da TENEPS. Ela pergunta assim, é uma teletertuliana que está em Dubai, Emirados Árabes, e ela diz assim, entrei agora e o Alexandre dizia sobre a dinâmica. Gostaria de saber como participar. E ela complementa, há alguns dias venho com esses PCNs e tenho colocado alguns países na hora da TENEPS. Interessante. Entrar no site, se ela pudesse entrar em contato com o colégio no site,
que daí eles entrarão em contato, não, Paulo? Não, mas no próprio site você vai tem toda essa informação das dinâmicas com todos os países, todas as pessoas e os países que foram adotados, e você tem lá a orientação em relação a isso também. Que ela poderia entrar agora na dinâmica. Exatamente, ela pode adotar. Nós vamos atualizando a planilha, e isso está sendo feito também já. Depois de fazermos a tradução para todas as línguas, a Anne Catherine vai ficar, eu não sei se ela disse que ia escutar a gente hoje, viu, Anne? Ela vai ficar epicentrando esse trabalho. E eles já estão escrevendo também sobre isso e vão dar continuidade, que é um trabalho bem interessante. E eu acho que ainda vai ser um grande viés aí do nosso foco de trabalho. Eu acho que vai dar bons resultados também. E convidá-la, né, para participar, né, entre no site, dê uma olhada, né, na especialidade, né, talvez seja uma participante do nosso colégio. Quem sabe, eu acho que tem, pelo visto aí, tem muita sincronicidade, né? Então, só repetindo, o site é www.reurbex.org. Agora, professora Aline, em filosofia, na página 10, você poderia comentar sobre o pilar holofilosófico da conscienciologia? Cosmoética, universalismo, megafraternismo? Então, isso é também o que embasa o nosso colégio, né? E é o pilar também da conscienciologia, né? A cosmoética, o universalismo. Então, a cosmoética é aquela ética que transcende, né, a ética humana, é a ética do cosmos, então é o que seja melhor para o maior número de consciências. E o universalismo também, então, né, é respeitar o respeito a todas as consciências, a todos os princípios conscienciais, e a questão da megafraternidade, da intraassistencialidade também, da interassistencialidade também. Então, isso também embasa o trabalho, né, da Reurbex, sempre com a cosmoética, respeitando, né, também o direito de todas as consciências, né, com o universalismo, com respeito e com fraternismo por todos os princípios conscienciais. Realmente não dá para a gente pensar em Reurbex sem isso, né? Pois é, né, sem a cosmoética, né, quando ajudar, de que forma ajudar, o que é melhor para aquela consciência naquele momento evolutivo, né? Então, com muito fraternismo, com muita assistência e discernimento e lucidez para saber como atuar, quando atuar, de que forma atuar. Agora, ele pergunta também, na parafatologia, na terceira linha, ele pede se você poderia aprofundar o paradigma consciencial. Bom, o paradigma consciencial é aquele paradigma, né, que ele é centrado na consciência. Então, a diferença do paradigma mecanicista ou intrafísico, né, que descarta, digamos, a consciência, o paradigma consciencial, ele é centrado na consciência. Então, ele tem em conta, digamos, a holossomática, que são os diferentes corpos de manifestação que nós temos como a consciência, não é só o intrafísico. O soma, ele é mais a parte rústica, né, dos instrumentos que nós utilizamos. Então, é a questão dos diferentes corpos de manifestação. Quando a pessoa começa a desenvolver o parapsiquismo e a experiência lúcida fora do corpo físico, ela vai comprovar a existência, né, desse corpo, desses diferentes corpos, e como cada um desses veículos, ele se manifesta melhor em determinadas dimensões. Então, para ir para uma dimensão mais avançada mental somática, nós vamos com o corpo mental. E a partir de outras projeções, por exemplo, na baratrosfera, nós estamos mais com o psicossoma ou com o corpo emocional. E nós vamos ver também que a consciência, ela não é energia, ela utiliza a energia nas suas manifestações. Então, outro pilar do paradigma consciencial seria a bioenergética, como a consciência ela lida com essa bioenergia. E a partir do momento que a gente começa a ter experiências lúcidas fora do corpo físico, então a gente vai ver que eu não sou este corpo físico, né? Eu tenho outros veículos de manifestação, posso atuar em outras dimensões, e que nós vamos sobreviver, digamos, à morte biológica que nós chamamos de dessoma na conscienciologia. Então, eu não só...
vou ter outras vidas, né, dentro do processo evolutivo, como tive vidas passadas também. Então, outra pauta, outro ponto, pilar do paradigma consciencial seria a multiexistencialidade, a série X. Então, essas são as bases, né, do paradigma consciencial. A autoconscientização, então, multidimensional, que nós somos consciências multidimensionais, né? Essa aqui não é a primeira vida, nós não começamos a evoluir nesse planeta, né? E que a evolução é infinita. Aline, sim? Aqui na parafatologia, na 7ª linha, de cima para baixo, a projeção consciente permitindo a pesquisa em loco da Reurbex. Vocês têm experiências no Colégio Invisível, assim, de encontros extrafísicos, de assistência, dentro do grupo de vocês? Já existe, assim, alguma pesquisa nesse sentido? Olha, hoje a nossa pesquisa ela está mais mesmo, principalmente nos indicadores intrafísicos da Reurbex. Mas até na última reunião que a gente teve, que foi esse domingo passado, a gente vai começar a trabalhar com essa questão, né, da pesquisa no extrafísico. Então, a gente começou a debater, né, talvez de identificar determinados locais onde a gente pudesse começar a estudar a Reurbex desde o ponto extrafísico, né, porque de momento a gente está mais, digamos, pega os indicadores intrafísicos e vai fazer a pesquisa extrafísica. Tem as experiências, mas são mais individuais, né? Por exemplo, no próprio campo da TENEPS, ou algumas projeções individuais, mas grupal, a gente ainda tem que começar a trabalhar nesse ponto, né? nos encontros, com metas específicas. Né? Uma questão que eu levantei no debate foi, por exemplo, agora o Megalito da Paz, né, que foi recentemente inaugurado aqui no CAEC. Qual é o impacto extrafísico, né, desse megalito? Então, são coisas que a gente vai começar ainda a estruturar uma metodologia de investigação. Não sei se vocês querem colocar alguma coisa, Alexandre. Acho que é legal frisar isso, que o que a gente tem hoje na nossa bibliografia, escrito sobre Reurbex, quase tudo é produzido pelo professor Valdo, que tem uma vivência extrafísica muito superior à nossa. Então, ele é o interlocutor direto da Reurbex. Já teve contato com os serenões, o serenão reurbanizador na Europa, enfim. Nós, participantes do colégio, como a Aline falou, nós temos esse foco de observação das consequências da Reurbex, dos indicadores da Reurbex está acontecendo. Então, é um foco mais do tenepecista hoje, ou intermissivista ressomado. Nós estamos aqui observando esses indicadores. E a nossa tendência com o tempo, com o aprimoramento, com o amadurecimento, é passar também a ter uma interlocução mais direta com a questão da Reurbex, né? Então, assim, é importante a gente frisar isso, que todos nós estamos atentos aos indicadores da Reurbex. Seguindo essa questão, agora me lembrei de uns artigos que a gente escreveu sobre os fluxos migratórios e as fronteiras, né? Que é uma pesquisa do Eduardo e da Anne, que às vezes não, já caiu, por exemplo, a fronteira física, mas tem a extrafísica. Então, quando a gente está fazendo itinerância internacional com a conscienciologia, às vezes a gente pode perceber, né? Então, a gente tem esse tipo de pesquisa, mas não, como o Alexandre comentou, né, ainda temos que desenvolver bastante, né, amadurecer o nosso trabalho para chegar, né, nessa questão das pesquisas extrafísicas. Uma outra questão, se me permite, Aline. Assim que a gente chegou em Foz para a construção do CAEC, a pergunta era, gente, mas por que Foz? Entende? O Instituto com sede no Rio de Janeiro, nós com unidades em Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, e etc., etc., porque justamente vir para Foz do Iguaçu. Aí, os voluntários da ocasião, eu estava nesse meio, a gente começou a levantar razões pelas quais a conscienciologia poderia ter vindo aqui para Foz do Iguaçu. E o que o professor Valdo sempre nos disse, assim, olha, essa fronteira é o máximo para quem quer fazer assistência. Tem contrabando, tráfico de armas, de drogas e etc, etc. Nós tivemos 2 guerras aqui, né? Teve a Guerra do Paraguai, teve a expulsão dos jesuítas, que foi um outro trauma, né, que gerou problemas aqui na região de fronteira. E aí vem um grupo de intermissivistas e plantam campos de
da conscienciologia aqui. Provavelmente tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Então esse é um assunto que nos interessa, porque tem a ver com a questão da Reurbex, e fica no ar também uma pergunta: como serão escolhidos, ou como que a gente pode aventar os futuros locais de novos campi da conscienciologia? Quais são as demandas interassistenciais? Porque também não é a gente que escolhe, nós conscientes. Existem planos de consciências mais evoluídas, os evoluciólogos, os serenões, que devem estar mapeando isso, né, para definir. Então, às vezes, cabe a nós mais mesmo observar os indicadores e ver como que os fatos vão orientar essas pesquisas. Né? Imagina esse deslocamento que houve, né, da China para a África. Sim. O quanto que isso mexe nesse assunto aí que vocês estão falando, né? O quanto que esse deslocamento básico aí de continente vai estar influenciando nesses novos locais, nessa geopolítica, né, nessa parageopolítica aí. Porque, como o Alexandre comentou, a gente vê os reflexos, né, no intrafísico, mas isso é uma parte do que hoje a gente consegue compreender. Né? Aí, seguindo o tema dos campos da conscienciologia, que é uma das coisas que a gente debate, né, no colégio, quando tem vários campos, né, da conscienciologia em diversos países, nos continentes, como fica essa rede interassistencial multidimensional, né, da Reurbex? Porque a gente aqui é uma mini peça, né, dentro da Reurbex. Então, quando vai ampliando a expansão da conscienciologia, né, isso vai formar uma rede, né, uma teia multidimensional, trabalhando em prol da Reurbex. Que, no caso, assim, poderíamos dizer que a dinâmica, essa que a gente lançou, seria, né, um pequeno ensaio, né, um esboço, né, do que poderia ser isso numa escala mais avançada. Agora, tem uma pergunta geral aqui, depois se quiser complementar, ela pergunta: a moderadora, você poderia informar se quando o professor Valdo, em 67, ouviu o termo serenão, ele já sabia desde tenra idade, porque a monja aparecia para ele desde os 3 anos, ou se foi depois dessa data que ele criou a teoria dos serenões? Olha, se alguém souber a data exata, eu não tenho. A informação que a gente tem, inclusive a professora Eliana Manfro, ela levantou a data precisa que ele fez a apresentação pública da teoria dos serenões, que foi 12 e 13 de dezembro de 87, no Centro de Convenções da Unicamp, em Campinas, no primeiro simpósio brasileiro de consciência contínua. Então, eu não sei te dizer, assim, a gente vai ficar devendo essa informação vamos dizer assim, da estruturação da teoria, ou do insight que ele teve sobre a teoria. Mas, com certeza, não foi quando ele era muito criança. Ele já contou várias vezes que ele via a monja, ele tinha interlocução com a monja, e ele via uma espécie de anjo, de roupa branca, enfim. Tinha todo um visual aí adequado a uma criança, realmente, né? Mas a gente vai pesquisar aí, posteriormente, até uma informação que todos nós gostaríamos. Interessante, porque acho, né, que ele comenta que ele, né, trabalha, ou percebeu, ou identificou o trabalho da Reurbex, acho que era 1100. Então, se os serenões estão à frente desse trabalho, então a coisa, né, talvez trazer antiga a teoria, porque talvez não tivesse nem massa crítica, né, para entender, talvez ele tenha trazido agora. Agora, se ele já, desde 1100, claro, começa a perceber a Reurbex, talvez ele já tenha esse conhecimento muito antes, mas não tinha como trazer, né, porque não tinha pessoas, massa crítica para entender essa teoria. Essa compreensão dessas consciências, o contato com eles, ele já tinha desde essa época, né? Agora, a formatação da teoria nessa vida, mas com certeza foi bem jovem, né? Já vinha, que nem você está falando, esperando a massa crítica aí para... Porque eu tenho a impressão que ela é mais nova assim, na conscienciologia. Isso é uma coisa muito interessante para a gente aprender, né, com o professor Valdo. Ele comenta muito até hoje, fundamentalmente hoje, né? Antigamente eu não me lembro dele comentar tanto, da importância dele esperar, de fazer massa crítica para ele conseguir passar algumas informações
que ele ficava se segurando na época do IPC, por exemplo, lá no Rio, né? E que ele não falava para a gente. Ele tinha informação, como ele deve ter milhares de informações além do que ele pode passar para a gente em função do nosso momento evolutivo. Sim, eu né? posso até dar um exemplo. O professor Valdo esteve em Madrid dando o curso sobre as reurbanizações antes do lançamento do tratado, que acho que foi em 2003, né? 2004. 2004. Eu não lembro exatamente, não sei se foi 2000 ou 2001, ele deu o curso. Pergunta o que eu entendi da Reurbex naquele momento. Muito pouco, né? Hoje eu estou começando, né, a entender um pouco melhor como é a reurbanização extrafísica, mas ainda estou, assim, me considero, né, um aprendiz do aprendiz. E naquela época, 12 anos atrás, eu entendi nada, acho que 1% do que ele quis transmitir ali para a gente, né? Então, a gente vê que, às vezes, né, a gente precisa realmente, ele precisou esperar bastante tempo para trazer algumas ideias assim mais avançadas. Então, a gente precisa ter paciência com a gente mesmo e paciência com o que a gente precisa assistir, né? Sim. E a questão da omissão superavitária, de evitar o estupro evolutivo, né? Isso tudo. Exato. A gente tem que levar isso também para as pessoas que a gente vai assistir, né? Exatamente. Agora, tem uma contribuição aqui da Teletertuliana. Ela diz assim: gostaria de contribuir com a tertúlia comentando sobre o curso Assistenciologia do IPC, desenvolvido com base no tratado Homo Sapiens Urbanizados, com teorias e práticas energéticas para compreender e assistir as cons-réus. Ela está dizendo que está ressaltando que não está fazendo propaganda, porque ela nem voluntaria, mas que ela fez o curso e que ajudou muito a compreender o processo de superpopulação planetária e a aparente degradação planetária. E, claro, a nossa responsabilidade quanto ao processo de urbanização, né? Acho que ela foi em cima daquela pergunta mais no início, né? E a gente pode falar, né, aquelas pessoas que estão mais interessadas em estudar o tratado, né, do Homo Sapiens Reurbanizados, que é onde o professor traz, né, toda a teoria da Reurbex. Então, está aí para todas aquelas pessoas, né, porque a gente já tem, assim, o professor Valdo foi trazendo bastante informações, ele sempre está falando da Reurbex, então a gente já tem bastante material para começar a estudar e buscar entender melhor, né? E depois a nossa responsabilidade, que eu ponho como a responsabilidade de todos os participantes do colégio, é a gente desenvolver essa especialidade. O professor Valdo deixou aí as sementes para a gente, né, mas cabe a nós, então, agora nos qualificarmos, né, para poder desenvolver e trazer, né, as ideias e aumentar o corpo de ideias da para-reurbanologia. Agora, tem uma chamada aqui, tem uma outra pessoa falando também, no caso aqui de outra IC. Você vê que esse assunto é palpitante para todos nós, né? Todos nós intermissivistas, enfim, conscienciólogos. Ele coloca assim: como colaboração ao Colégio Invisível da Para-Reurbanologia, nós temos na CIPEC uma dinâmica que é a APROCIM, que é uma atividade pró-conexão interassistencial multidimensional, cujo mater pensene é a reurbanização. Essa atividade conta com uma década. Ela tem uma década de atividades urbanizadoras e ele diz que vale a pena conferir. É uma dinâmica? É um curso, né? Uma dinâmica. E aí a gente agradece, no caso é uma pessoa lá, eu conheço ele, da própria CIPEC, né? E aí fica então um convite. A CIPEC fica em Jundiaí, em São Paulo, para quem não sabe, quem estiver mais próximo aí, que tem interesse, né, pode participar e quem sabe vocês trocarem aí alguma figurinha. Porque uma coisa que eu acho muito bacana de Colégio Invisível é essa possibilidade. Primeiro que o colégio não tem, claro, tem uma parte administrativa, mas não tem aquele peso, aquela responsabilidade que tem uma IC. Que tem uma IC. Então tem uma liberdade a mais aí para o foco na pesquisa em si. Na pesquisa e no debate, exatamente. E essa questão dos intercâmbios, né, de ficar antenado, assim,
com quem está pesquisando o quê, fazer essa interlocução. A gente está tendo a primeira semana, né, da Paraciência dos colégios. A ideia, acho que tem agora a partir de todos os anos, justamente para favorecer esse intercâmbio. Então, também fica o convite para todos participarem, né? O simpósio começa na sexta-feira, a gente vai ter uma série de apresentações, trabalhos. A gente vai estar apresentando um artigo sobre a pré-intermissiologia como técnica reurbanológica, né, da Reurbex. Então, fica aí também o convite para todos que puderem participar. Pode-se participar online também, então isso é um facilitador. Então, só entrar em contato com o CAEC, né, o teletertuliano que se interessou, só entrar em contato com o CAEC aqui por telefone, por e-mail, e aí pode participar online, assistir todo o simpósio online. Eliana, a pessoa pode se inscrever procurando a Secretaria do CAEC. Ela pode ligar para o 45 35 25 26 52 e lá ela vai ter informações de valores e como fazer e já realizar sua inscrição, já receber login e senha e ficar já conectada a partir de sexta-feira com esse simpósio. E novamente a tecnologia, né, a favor aqui da Reurbex, né, facilitando a participação de várias pessoas. Então, fica o convite. O tema que a gente vai ser tratado, né, nesse simpósio será a pré-intermissiologia. Então, a questão da qualificação, né, para futuro líder interassistencial na próxima intermissão. Então, fica o convite a todos. Eu queria aproveitar, então, esse enfoque da tecnologia, enfim, e fazer uma pergunta para vocês que me veio quando vocês falaram do site, né, que ficou recentemente pronto. Vocês já estudaram, já começaram a pensar a importância da internet no processo da urbanização, da Reurbex? Se tem alguma conexão, o que pode estar mudando aí a partir desse advento da internet? Olha, não tem assim nenhuma pesquisa, mas é um tema interessante para se pesquisar, né? Mas hoje a questão da comunicação facilitada da internet, né? Então você tem acesso a qualquer consciência no outro canto do planeta, acho que com certeza pode ser utilizada como uma ferramenta. Porque, por exemplo, um curso online, né, e realmente eu tenho participado de algumas atividades online, e a gente pode perceber perfeitamente a questão do holopensene, do campo, do amparo de função durante os eventos online. Então, com certeza, é uma ferramenta a mais que a gente tem aí. No nosso colégio, assim, é a nossa ferramenta de trabalho, né? E a questão dos artigos grupais, que a gente coloca lá o esboço do artigo, muitas vezes estamos 3, 4 trabalhando ao mesmo tempo. Então, isso assim, realmente é muito interessante. Né? E é uma questão assim, também disso, né, que a energia não tem fronteiras, né? Eu coloco aqui também na estrangeirismologia a task force aplicada à escrita. Né? Isso foi também dinâmicas que a gente fez quando a gente estava com esses artigos grupais que a Paula comentou antes. E foi trazido também pela Anne, da Alemanha. Então, durante assim, um fim de semana, sábado e domingo, a gente estaria, durante determinado período, não me lembro agora o horário, mas, por exemplo, das 8 às 18 horas, todo mundo trabalhando no seu tema dentro do artigo grupal, conectado, né, na internet. Então, em alguns momentos, todos entravam, debatiam. Então, isso é muito interessante. Isso que nos permitiu também trabalhar dessa forma foi a tecnologia. São as plataformas agora virtuais, né? A gente usa o Google Drive, né, para os nossos trabalhos. Então, com certeza, é uma ferramenta aí para ser utilizada. E que a gente talvez vá poder avaliar melhor isso, né, futuramente, o impacto, né, da internet. Sim, quero aproveitar e fazer mais uma pergunta. Na página 13, Aline, na sua paradoxologia, você pode falar do último paradoxo, o paradoxo da cosmoética destrutiva e a relação toda com a pesquisa do colégio e da própria especialidade? Sim, aqui todos os paradoxos aqui estão conectados, né? Mas às vezes a cosmoética é aquilo que não serve mesmo, né? Então primeiro tem que desconstruir
destruir, entre aspas, né, para depois construir num patamar mais homeostático, mais avançado. Então, às vezes, cosmoética, às vezes não adianta dourar a pílula, né, tem que chegar e fazer a impactoterapia e expor mesmo a realidade consciencial, os fatos, né, claro, sempre qualificando a intenção, né, com a assistencialidade, mas aquela questão que às vezes tem que destruir mesmo para poder construir algo novo, né, em outro patamar homeostático. E aí também vem a questão, né, da destruição construtiva, né, da desarrumação arrumadora, que daí já seria um pouco diferente, né, mas a questão por onde você for, você já passa arrumando, limpando. Mas a questão da cosmoética, eu vejo também com o primeiro paradoxo, né, que às vezes realmente tem que destruir para poder renovar, para poder construir. E aí entraria a destruição de várias formas que a gente poderia, ou desconstrução, né, por exemplo, de ideias, né, de ideologias, de comportamentos, de apegos. Não tem como pegar algo novo se a gente não desconstruir velhas sinapses, né? Então, é um pouco essa ideia que eu queria trazer aqui no verbete. E eu fico pensando também, às vezes, vocês, né, são todos arquitetos, por vezes assim, avaliar o que deve ser restaurado, até em termos de patrimônio, né? Patrimônio construído, cultural, histórico, enfim, o que deve deixar aquilo para o chão, terminar, fazer algo novo, né? Ou preservar, assim, se tem algum critério, né? Se tem coisas que devem ser preservadas porque elas representam algo importante ainda para a humanidade ou não. Se, por exemplo, a Europa é um grande canteiro, né, de obras permanentes de todos aqueles sítios e patrimônios históricos, culturais da humanidade, mas até que ponto, né, isso favorece ou está na contramão da Urbex? O que vocês pensam sobre isso? Olha, pegando o caso da Europa, né, eu também trabalhei lá com algumas restaurações. Acho que eu não sou uma especialista em restauração, né, mas tem alguns critérios. Às vezes é a questão arquitetônica, né, o valor daquela construção. Às vezes é histórico, né, o papel que ela tem, né, dentro da história, né, daquela cidade ou daquele país. Muitas vezes o que se faz é você mantém só às vezes a fachada, por exemplo, se é uma questão mais arquitetônica, né, se mantém, é muito interessante porque fica só aquela pele da fachada, né, e você constrói tudo dentro. Então depende, assim, cada caso é um caso. Agora tem alguns, digamos, edifícios que o melhor mesmo é destruir. Às vezes, né, faz a destruição, rompe tudo aquilo e constrói algo novo. Dentro da sustentabilidade, né, isso é uma coisa que tem se falado bastante na Europa, se está optando pela restauração sempre que possível, né? Mas a gente mantém aqueles elementos que são necessários, mas internamente você faz a renovação. E você pode perceber a questão da renovação da Reurbex. Quando termina, é outro edifício. E aí vai muito em função também do que aquele edifício vai ser, em que você vai transformar, né? Daí tem a questão do holopensene reurbanizador, né? Então, por exemplo, se você transforma um prédio que estava degradado numa biblioteca, numa escola, aquele holopensene novo, ele vai fazer toda a reurbanização daquela área. Eu não sei se aqui os meus colegas arquitetos querem, né? Anti-estigma ambiental. E também tem, quer dizer, a gente também tem que ver a questão do extrafísico, que quer dizer que são aquelas consciências que estão naquele local. Eu tive um projeto de uma amiga minha, de uma casa dela, que quem morava ali era a avó. Então, das ruínas da casa da avó tinha uma parede meia. E uma das questões do projeto é exatamente isso, quer dizer, nós vamos manter isso ou não? Até que ponto que aquelas consciências estavam ligadas àquele local? Até temos aí um caso de Saquarema, né, do campus de Saquarema, que houve uma paradiplomacia também, né? Tipo assim, temos que haver uma reunião extrafísica, um acordo que nós estamos chegando nesse terreno, e o que nós vamos fazer com esse terreno? Porque senão, muitas vezes, e o Alexandre melhor do que eu, né, teve aqui no CAEC uma série de experiências que muitas vezes na obra as coisas não andavam,
porque havia, talvez, necessidade de alguma paradiplomacia no processo. Então, tem esse aspecto também do intrafísico, que é claro, a gente vê essa renovação, mas muitas vezes também é um indicador, se o processo não anda por algum motivo, ou a obra, a gente também pensar e ter essa sensibilidade para conseguir perceber quem são essas consciências que talvez estão nos sentindo como invasores. Entende? Então, tem que haver também, não é simplesmente jogar tudo abaixo e vamos construir tudo novo, porque depois o problema está lá. A TARES não foi feita. Né? Mas vou passar aqui para Quem pesquisa mais a fundo a gente teve algumas vivências aqui no CAEC, mas quem pesquisa mais a fundo isso no colégio é o Kim, um colega nosso da Austrália. Né? Inclusive é o item número... Ele é antropólogo, 4. não é isso? Ele é antropólogo. Uhum. Para a antropologia e os aborígenes. O que a gente fala, e a Paula está falando aqui na questão da diplomacia, ou a paradiplomacia, as pessoas que vêm, num primeiro momento, para participar da instalação de um campus da conscienciologia, a regra básica é tentar perceber quem é a equipe extrafísica nativa daquele lugar. Se a gente chega com o holopensene de que tem que destruir tudo e fazer tudo novo, a gente de cara já está criando um problema. Porque se existe uma parapopulação que ainda se sente dona daquele local, nós somos invasores. Então, o primeiro passo estamos vindo em missão de paz para ajudar, queremos conhecer quem são vocês, etc. e tal, vamos construir juntos. E uma das determinações do professor Valdo, tanto aqui no CAEC quanto no Polo de Discernimento, e a gente viu isso em Saquarema e outros locais que já tinham edificações, na medida do possível, preservar essas edificações e reformá-las. No momento que a gente se coloca com esse objetivo, a gente diplomaticamente vai, entre aspas, fazer junto com a equipe extrafísica nativa daquele local. E aos poucos vai modificando o holopensene, vai se conhecendo exatamente quem somos, as consins, quem são as consciex que estão superintendendo, que ninguém chegou para tomar nada nem destruir nada, as coisas vão se encaminhando até que há um ambiente homeostático. Agora, essa pergunta eu acho muito interessante, porque existe lei de tombamento. A lei de tombamento do patrimônio histórico, embora a palavra seja tombar, muita gente às vezes pensa que é destruir. Não, quando um imóvel está tombado, você não pode nem mexer nele. E às vezes determinados ambientes são absolutamente degradados e patológicos. E a lei obriga você a não mexer, deixa do jeito que está. Entende? Então não existe na sociedade intrafísica observação das energias, do estigma extrafísico que pode ter naquele lugar. Então, assim, normalmente esses ambientes degradados acabam se tornando atrativos turísticos, o que é um paradoxo, e o holopensene do turismo é o melhor que existe na nossa sociedade para produzir modificações. Às vezes o ideal seria realmente destruir, mas ele está tombado, vai ter que ser preservado, e aí são gerações e gerações, décadas, às vezes séculos, para mudar aquele holopensene. Então pense, por exemplo, um caso de Auschwitz, né, um campo de concentração. Ele está totalmente preservado. Agora, se a gente tem, na atual geração, né, no momento de hoje, gente que diz que o Holocausto não aconteceu, às vezes preservar um ambiente degradado daquele para que a pessoa possa ir lá e ver, gente, isso é verdade. Entende? Então ele tem um papel social de esclarecimento para que uma barbaridade dessa não ocorra novamente. Então, assim, para a gente que observa a questão patrimonial, é importante, né, a preservação, como a Aline colocou, a técnica construtiva, aquilo reporta uma época, tem uma memória que está ali que precisa ser resgatada para fortalecimento de uma cultura específica, entende? Então isso é positivo, é saudável e deve ser feito, né? Aqui em Foz, é importante a gente registrar, nós já temos lei de tombamento aprovada, mas não temos um Conselho de Cultura e não temos sequer um imóvel tombado ainda pelo patrimônio histórico. Isso é ruim, né? Isso está em vias de acontecer já há muito tempo, mas efetivamente ainda não aconteceu. Deveria acontecer porque Foz é uma cidade formada basicamente por migrantes e imigrantes, e aí a identidade de Foz precisa desses alicerces históricos para se fortalecer e para se consolidar. Muita gente acha que Foz não tem identidade, mas é o contrário, tem uma identidade muito complexa de várias etnias. E a preservação do patrimônio é fundamental nesse sentido, para ajudar nesse fortalecimento. Aqui na Cognópolis a gente tem exemplo, né, Alexandre, daquelas construções ali no Discernimento, pelo menos assim me contaram, que tem uma casa, aquela casa de madeira que é de uma polaca,
Maria Bobiac, quem deu o Isso. nome à rua aqui do Consciência. Exatamente. É Vila esse que é o teu Consciência. trabalho da Não, descablagem? eu fiz um artigo, porque isso que a Dulce está trazendo é interessante, porque tem pesquisa, inclusive, que o caminho de Peabiru, que era o antigo caminho dos indígenas para o litoral, passava por essa região, e essa casa é uma casa histórica da Maria Bubiac, que é o nome da avenida hoje que leva a Avenida das Isso. Cataratas, e ela é patrimônio histórico. Com Entende? certeza. Então, é uma pesquisa a ser feita. A professora Nara, que trouxe essa questão, Nara Oliveira, responsável lá pela holoteca, ela, de vez em quando, ela toca nesse assunto. Então, nós temos aqui uma obra-prima para ser pesquisada e até, quem sabe, tombada. No caso, eu ouvi a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi do próprio senhor Franz, que é aquele austríaco que era um antigo proprietário na época do Cabeça de Boi, que era um terreno do discernimento hoje, né? Exato. E Então pouca é bem gente, interessante, pouca gente sabe. Né? Tem uma outra pérola no Polo Discernimento, que é uma réplica de um da castelo, da torre de um castelo da cidade de Graz, que é a Isso, cidade de onde Áustria. veio o Franz Kohlenberger, o antigo proprietário daquele terreno. Exatamente. É uma outra curiosidade em relação Uma à questão cidade patrimonial. importante da Áustria, né? A segunda cidade da Áustria. Seguindo com esse tema, posso um momento? Claro, Sim? claro. A questão da paradiplomacia, né? Que é uma coisa que também fica um tema que eu gostaria de pesquisar mais profundamente, mais a fundo, né? Porque a gente sabe, por exemplo, quando vai tirar um grupo de uma comunidade intrafísica, tem que ter todo um trabalho, né? Tem que ter um sociólogo, tem que, às vezes, né, conversar, fazer essa diplomacia intrafísica, para levar esse grupo, né, até psicólogos, para outra determinada região. E eu me pergunto, como funciona isso extrafisicamente? Que é um pouco isso que o Alexandre e a Paula trouxeram. Né? Como funciona essa paradiplomacia na hora? Porque para tirar um grupo de consciências de uma dimensão, elas, né, são reurbanizadas, algumas renascem, outras vão para comunidades de transição, até um momento que elas estão preparadas para ressomarem, aquelas onde, né, o renascer nesse planeta não está, o nível evolutivo delas está muito aquém, né, do nosso aqui nesse planeta, elas são transmigradas para outro planeta. Mas eu me pergunto, né, como funcionaria essa paradiplomacia, esse trabalho com esse grupo, porque vão tirar as consciências daí, né, vão levar para outras dimensões. Então, são questões assim, muito interessantes, mas que a gente ainda está começando, né, Claro. a trabalhar, a buscar entender. Em relação a isso, queria lembrar também que a gente escreveu um artigo, na verdade, para o Fórum da TENEPS do ano passado, escrevemos 2, um sobre África, e a Juliana, que é geóloga, que trabalha justamente com essas escavações, nesse artigo foi colocada a experiência dela, onde muitos processos, trabalhos que estão sendo feitos da geologia começam a dar problema, e eles começam a procurar os chefes das tribos, que vão fazer um trabalho qualquer, justamente extrafísico, lógico, que tem a ver, eu acho, com essa paradiplomacia, para que o trabalho consiga continuar. Então, na África, eles têm esse tipo é comum esse tipo de procedimento, né? E isso é relatado também nesse artigo que a gente É escreve. interessante, esse artigo está publicado, está no site? Não está publicado, vai estar no site. Toda essa nossa produção vai estar no nosso site também. Nós estamos mesmo finalizando, ainda falta fazer o upload desses documentos, mas depois vocês podem acessar. E tem a ver com isso que o Alexandre estava falando. Enquanto na Austrália tem o Kim com os aborígenes, né, tem depois esse relato da Juliana na África. É lógico que é uma coisa muito mais primitiva, tem a questão do parapsiquismo, sim, mas cadê a inteligência evolutiva, cadê a cosmoética, né? Então, é um outro viés que também são assuntos que a gente chegou a debater no colégio. Interessante. E só complementando, o megálito, esse granito, né, essa rocha que está aí, ela veio numa situação dessa. Mariângela, Luckmann e Celso relataram, né, para a gente que eles tiveram que fazer uma negociação imensa extrafísica com, né, as consciências aborígenes do local, tiveram muitos contrafluxos, impressionante a história deles, para poder explorar aquela pedreira, né? E é um granito novo, eles deram até um nome novo, que está aí, né? E ele é Pacíficos, tem um nome lá que chama Pacíficos,
E aí, a gente tem um pedaço dele aqui no SEEC, que é um monumento à paz, e esse processo, com certeza, da urbanização também. E tu sabes de onde é que é a pedreira? Em que local? Isso é no Minas Minas Gerais. Gerais. Minas Gerais. Na divisa com o Espírito Santo. Se você for Ah, no interessante. Megálito, né, quem vê a Foz conhecer, que está nos ouvindo também, tem uma placa onde, nesse monumento que conta toda a história, enfim. E é interessante a gente frisar, nós estamos trabalhando num documento que foi produzido na época da Comissão Procognópolis, acho que a Dulce deve lembrar, 2003, 2004, 2005, por aí. E uma das diretrizes, que nós escrevemos isso na época e estamos resgatando agora, uma das diretrizes para a instalação de campi é que os primeiros moradores sejam tenepecistas, justamente para poder lidar com esse front, porque quem vai estar percebendo as rebarbas e o contrafluxo desse primeiro momento de instalação das energias naquele local. Agora, vocês, pelo colégio, vocês têm, então, um trabalho aí, um foco, uma frente de trabalho de assessoria para novos campi, é isso? Sim, inclusive está aqui na argumentologia, né, na questão da teática, seria essa assessoria para a implantação de campos conscienciológicos. De fato, o Alexandre e a Paula já deram, né, recentemente uma consultoria, acho que para o pessoal dos Estados Unidos. Como? O David e a Jane, né, que parece que eles estão estudando. Né, eles têm principalmente, acho que mais o Alexandre, a Paula e o Rafael, eles têm bastante experiência. Né, o Alexandre acho que já trabalhou com a plantação da Aracê, aqui do CAEC, né? A Paula foi arquiteta lá há bastante tempo da implantação do campus da IAC também, e o Rafael está trabalhando no campus da Saquarema. Então, a nossa ideia, né, a gente vai primeiro fazer um manual de implantação, mas é também dar essa assessoria, para começar a ter, né, esses campos da conscienciologia, baseado já na experiência que eles possuem. É bem importante essa atuação, ela é transversal, e ela é prática, né? E, nossa, pode ajudar muito a CCCI do modo geral. Porque, assim, na experiência que eu tive, por exemplo, na Unicim, na época que eu voluntariava, a gente sente que tem uma demanda muito grande, uma carência muito grande dessa abordagem mais técnica e de maior experiência em relação a qualquer implantação, não importa se é campus horizontal, se é vertical, enfim. Mas essa questão das novas ICs se instalando, né, definindo como é que elas vão funcionar. Então, esse papel, dentro de uma visão, assim, primeiro mais experiente, claro, com essa visão multidimensional da Reurbex, eu acho que ajuda demais, vocês vão ajudar muito, muito. Sim, muito. Né, focando tanto nos aspectos intrafísicos, como otimizar, né? Mas também todos esses aspectos extrafísicos que a gente está conversando aqui. Então, essa é a ideia, né, já da a experiência acumulada também, aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, né, mas a questão também da paradiplomacia, a questão dos tenepsistas. Então, essa é a ideia, essa é uma das frentes de trabalho que a gente tem aqui. Queres complementar? Que a gente tem, nós temos no colégio, especificamente, pesquisando isso, escrevendo sobre isso, e a nossa intenção, resgatando esse manual de instalação de campi, é a gente ir atrás de outros epicentros, de outras ICs, que têm muita experiência também, seja na questão financeira, na questão do empreendedorismo, que, assim, quando alguém vai instalar um campi, a primeira coisa que deve descartar é reinventar a roda. Então, tem muita gente que já teve muita experiência nisso e que a gente pode queimar etapa, né? Então, paradoxalmente, uma coisa que eu percebo, eu estou morando agora no 4º campi, né? Eu tive a experiência aqui em Foz, depois a gente foi para o Espírito Santo, depois no Polo de Discernimento e agora eu estou morando na Sinvex. E a gente percebe que em cada local, cada grupo, parece que é tudo novo, mas tem coisas que não mudam. Então, essa questão, por exemplo, de você chegar num local, né, a importância da TENEPS, as primeiras edificações, você dar os primeiros passos, isso é quase que uma receitinha de bolo. Entende? Então, muda o grupo, muda a abordagem, muda a especialidade da IC, mas a gente vê que determinados epicentros aqui hoje da Cognópolis, da CCCI, eles têm algumas dessas chaves. E a nossa intenção é juntar isso justamente para poder oferecer para novas ICs e novos campi, exatamente. É bem importante isso. Porque a gente tem, a natureza humana não falha, né? A gente tem a tendência a querer reinventar a roda, enfim, a esquecer o que alguém já fez, enfim, ver o que funcionou, o que não funcionou,
Não é isso mesmo? E queria também complementar, porque não é só, quando a gente trabalha com Conscienciologia, ficamos muito no nível das ideias, né? Quer dizer, não só também colocar em prática as ideias, mas toda a vivência intrafísica, todas as edificações, tudo aquilo que estamos construindo, e o nosso rastro, né? Ele tem essa influência em nós. Então, eu acho que as pessoas, mesmo muita gente construindo casa, a sua residência pré-exogênica, né? A importância disso, o cuidado que eu acho que todos têm que ter justamente na influência depois que esse objeto ou que essa construção vai ter na própria pessoa. Porque isso está relacionado assim, até que ponto que essa casa, que essa construção vai ajudar na sua própria reurbanização, na reurbanização do próprio local. Quando a gente fala, por exemplo, em sustentabilidade, até utilizar essa técnica para a reurbanização. Por que isso? É uma técnica onde nós temos mais o respeito pelo ambiente. Então, será que isso é simplesmente moda ou a gente está trazendo uma tecnologia que está muito mais voltada, quer dizer, muito mais coerente com esse processo da reurbanização? O reurbanizador, um dos focos é justamente a ecologia, o respeito pelo ambiente. Então, será que a técnica que a gente utiliza na nossa casa também faz diferença ou não? Então, eu acho que são aspectos bem peculiares, particulares, que as pessoas ainda não estão atentas, e são coisas que a gente também já tem trazido para o colégio, também está no nosso primeiro artigo, que está referenciado aqui, que também fala sobre isso. Acho que é bem interessante o que a Paula estava colocando, porque às vezes a gente pode pensar, Reurbex é uma coisa muito longe, mas qual é a nossa responsabilidade, né, como consciência agora nesse planeta, né, nos espaços que a gente ocupa, a questão da sustentabilidade, a questão do rastro energético. Então, é trazer também, né, mais perto da gente a questão, por exemplo, o ambiente onde eu me manifesto, qual é o holopensene que está ali, existe uma, né, um layout que vai favorecer, que vai ser mais respeitoso, né, com o meio ambiente, os materiais, porque a gente vê que também o ambiente também influencia no holopensene, assim como o holopensene também influencia no ambiente, né? Então, acho que é importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia, né? Como é que é a minha casa? Né? Qual é o holopensene que eu tenho dentro da minha casa? É um holopensene que favorece a reurbanização? Ou é um holopensene que está trabalhando contra? Né? Então, eu vou ser mais o assistente ou vou fazer parte, né, da grande massa de assistidos? Então, acho assim que o colégio também tem esse papel, né, de trazer a coisa assim, mais para o nosso dia a dia, a questão da teática. Né? Não adianta a gente ficar só na teoria da reurbanização. O que a gente tem que começar a atuar aqui agora, com aquilo que a gente já compreende. Sim? Claro. Eu queria parabenizar vocês aí, né? Obrigada. Da para-reurbanologia, né? E acho vendo assim que a gente vê a importância dos colégios, e a gente está vendo na prática, né? Eu vi assim pelo verbete como é importante o que vocês colocaram aqui, para mim, no sentido de ressignificar a condição da reurbanização. E acho que desde colocado o processo da auto-reurbanização, enquanto pensene, tudo casa, né? Então, acho que ele conseguiu dar uma abrangência e um cunho bem prático, né, Dulce, para a gente poder entender, e acho que fortalecer o papel desse colégio, difundir e sair até das fronteiras da própria especialidade e interagindo com outras especialidades, com outros saberes. Eu acho que isso tudo está sendo bastante esclarecedor, eu acho, para... Assim, pelo menos assim, eu vi, né, ele está bem interessante, porque, a princípio, eu lembro quando eu tinha a concepção de reurbanização, a gente achava que é uma coisa assim, a Reurbex vai acontecer só num ambiente assim, muito ruim, né, onde está tudo danificado. A gente se exclui, né? Você se exclui, você esquece de olhar que o teu cantinho lá, onde tem a vassoura, né, onde você guarda aquilo ali, já está tudo cheio de teia de aranha, onde tem, né, onde tem problemas. Então, a gente lembrar que tem. Então, assim, então eu acho que parabenizar os três aí, e eu estou achando bacana a dinâmica dos três juntos aí também, trabalhando fortalecendo a ideia, né? Então, está renovando. Então, é mais assim para mostrar minha presença aqui, até por conta dos colégios, né? Eu vejo que é um trabalho muito importante. Eu acho importante que tu comentasse, né, esse intercâmbio entre os colégios, né? Porque as especialidades, elas se cruzam, né? Então, a base da Reurbex é a reciclagem, o colégio da ressexologia,
Ela vai começar a trabalhar, né, com a pré-intermissiologia, serenologia. Ontem foi cosmoeticologia. A cosmoeticologia. Então, assim, a gente, né? eu acho que isso está oportunizando aumentar a nossa cosmovisão da interespecialidade, né? Que, na realidade, a gente não está hermeticamente fechado. Porque, às vezes, a gente está defendendo uma IC, ou mesmo um colégio visível, né? Uma ideia, e a gente fica muito, né? Ali fechadinho aqui, e a gente está abrindo essas fronteiras e está vendo que tudo isso é evolução, né? Que a gente precisa estar trabalhando com as outras especialidades. Muito bom. Eu assisti também algumas outras tertúlias, né, dos colégios, e é muito interessante esse intercâmbio, né, porque estamos todos buscando expandir, né, o corpo de ideias das diferentes especialidades, mas elas estão todas interligadas. Então, realmente, assim, está sendo bem bacana, eu acho bem importante para a conscienciologia, para a expansão da conscienciologia, né, esse movimento dos colégios invisíveis. Para a gente ir lidando com a revisão dos verbetes, é bem interessante também. Achei muito bacana esse movimento de vocês, de vários colégios proporem, né, a escrita do verbete, e a gente realmente deu para ter um panorama geral assim, dessa movimentação em termos de intercâmbio de pesquisa, né? Porque é o que a gente vem falando aqui já algumas tertúlias, a gente anunciando evento e tal. É esse tipo de movimento que vai aprofundar, que vai levar para frente as pesquisas na conscienciologia e a ciência em geral, né? São essas iniciativas de grupos de pesquisas e que a gente acha que... E até, vamos dizer assim, promover uma mudança, é como se fosse até um anti-estigma também, porque o Colégio Invisível, às vezes, era muito conhecido por ele ser invisível e para as pessoas não conhecerem, né? Tem gente que fala, ele é invisível, invisível. Então, eu acho que agora, com essa questão dos verbetes e das publicações que a gente já está lançando, porque tem... Os três, a gente vai estar agora no evento no final de semana, então tem publicação saindo. Então, acho que isso tudo vai sair dessa condição de ficar mais escondido, e acho que isso vai dar uma nova dinâmica, né? Que pelo menos que você está passando, né? Eu penso. E a gente tem ouvido também das pessoas, então vai ser um trabalho mais aberto, onde as pessoas vão saber mais e até usar mais para a citação dos verbetes, né? Claro, Marília, e é interessante, porque essa questão do conforto da enciclopédia realmente é muito inteligente, porque você vê em quase todos não, eu diria que não é item obrigatório, mas 100% dos verbetes tem a colegiologia, tem a citação de colégios. Tem. Mas é muito enriquecedor você ver o verbete pronto, o grupo que pesquisa aquilo defender. Se tornar visível, né? A visibilidade do trabalho. Isso modifica, né? Modifica muito também. Claro. E a gente espera que, eu torço para isso. Nós vamos continuar produzindo, viu? Sim, essa é a ideia, A gente só não né? conseguiu colocar mais verbetes por conta de outras coisas que tinha. Mas assim, a gente já está na linha de frente, na produção, já tem outros colégios que vão estar entregando. Que já foi falado aqui em outras tertúlias do colégio, né? A questão do colégio invisível, não é que ele seja invisível, a questão de não ter paredes, né? A origem vem daí, não é uma coisa institucionalizada, mas isso não significa que a gente vai estar invisível, muito pelo contrário. Eu acho que a tendência agora, cada vez mais, a participação, né, dos colégios invisíveis, mostrar, publicar seus achados pesquisísticos. Acho isso muito importante. A questão que tu comentasse antes, de trazer a Reurbex, de acercar a Reurbex, a gente tem um slogan, né, que está do colégio, que está no site, que é mais ou menos assim: a Reurbex começa pela renovação do próprio Holopensene, né? Então, começa com cada um de nós. Né? Isso. Agora, pessoal, eu quero fazer uma chamada. Você falou do Líbano, não é isso? Sim. Então, tem a chamada aqui, nosso coordenador aqui, o Antônio, ele dá os parabéns pelo conteúdo do verbete, e ele fala em relação ao Líbano especificamente, o país que a verbetógrafa selecionou, né? Sim. Você comentou isso. Então, fica aqui o convite para o curso Heterocrítica de Obra Útil, com a Jumana Haddad, que é uma libanesa, com depoimentos bem-humorado, ético e inteligente de virtudes e dificuldades desse país. O curso, então, vai ser 16 e 17 de agosto próximo. Não sei se dá para ver, mas, enfim, é o 20º Heterocrítica de Obra Útil,
E o livro que ela escreveu é justamente o Matei Sherazade, Confissões de uma Árabe Enfurecida. Então, pessoal, quem puder prestigiar, vai ter a participação especial, né, da autora, dessa jornalista libanesa, que, entre outras qualidades, com certeza ela é premiada, né? Entre outras coisas, ela é muito corajosa, né? Então, interessante a sincronicidade. Exatamente. Agora, pessoal, então a gente agradece muito a participação de vocês, obrigada, da bancada aí da Para-Reurbanologia, e esclarecendo aí os trabalhos, foi muito bom, muito produtivo. E a gente espera aí os próximos verbetes, tá certo? De vocês. Paula, se eu não estou enganada, você precisa estrear no Tertuliário, não é isso? Pois é. Ambientes intrafísicos reurbanizadores. Exatamente. Aguardamos aí, Alexandre também e Aline também. Pessoal, muito obrigada a todos e vamos aos nossos anúncios estatísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Pilar com o programa Verbetografia e a Marília com o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. E antes nós teremos os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Sem dúvida alguma, a Enciclopédia da Conscienciologia é uma ferramenta fundamental, né, na reurbanização extrafísica planetária da para-reurbanologia. Então, a gente convida vocês, todos teletertulianos, tertulianos, a gente vê gente nova por aqui, a serem amigos da enciclopédia. Esse é um programa de adesão voluntária, financeira, para manter toda essa estrutura de produção da enciclopédia. E uma delas é este tertuliário, que tem, né, um papel importantíssimo de divulgar para o mundo inteiro, né, para o planeta inteiro, as verpões, enfim, as ideias aí da Enciclopédia da Conscienciologia e esses debates tão frutíferos como o de hoje, né, sobre esse colégio. Então, se você quer ser amigo da Enciclopédia, entre em contato conosco. É sempre aqui no CAEC, pelo telefone 45, nosso código de área, 35 25 26 52. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Enciclosapiens, estamos convidando os tertulianos e teletertulianos para participarem e contribuírem com um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia, realizando ou fazendo o programa Verbetografia no formato EAD, quer dizer, à distância, mas pode morar em Foz, não tem importância. E começa no dia 7 de agosto, e vai até 30 de outubro. Quer dizer, são 3 meses de trabalho para confeccionar e produzir o seu verbete. Por isso, encaminhem o título ou o tema para aprovação. E depois, o curso oferece aulas gravadas online, às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. E assim poderá ir preenchendo cada sessão, cada divisão do verbete, fazendo assim, recebendo e fazendo também o acompanhamento semanal do seu verbete. Para inscrição, procure a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Muito obrigada. Gente, boa tarde a todos. Eu estou aqui para poder estar reforçando um convite para todos, que nessa sexta, sábado e domingo, nós vamos ter a oportunidade de poder estar discutindo um tema que é um tema inédito, que é a pré-intermissiologia. E nós, inclusive, vamos dar prosseguimento a esse trabalho hoje, que foi apresentado pela equipe aqui do Colégio Invisível. Eles vão estar apresentando também um trabalho, né, uma nova produção, uma nova GESCOM, que é justamente amplificando o estudo desse tema sob a ótica da pré-intermissiologia. E assim como vão ter outros trabalhos também. Então, vocês imaginem a pré-intermissiologia como um tema transversal, sendo estudado e pesquisado sobre a ótica de várias especialidades. Então, é uma oportunidade ímpar. E para você, tertuliano, que está em casa, né, ou mesmo que está em Foz e quer assistir o evento, não pode vir até aqui, você pode fazer o evento através justamente desse recurso do EAD. Então, vocês podem fazer as inscrições através da recepção no 3525-2652 e vocês falam que vocês querem fazer justamente participar no simpósio Teáticas da Conscienciologia.
Ele começa na sexta-feira agora, às 15 horas, e vai até o domingo, às 17 horas. Então, a gente vai ter uma boa, vamos dizer assim, perspectiva de ter uma cosmovisão sobre o assunto. Inclusive, assim, essas pesquisas, como a própria Eliana estava comentando aqui, né? Hoje eu já sou uma viciada na enciclopédia, né? Então, para poder fazer o verbete, fazer as pesquisas, eu estou lá no Holoserver pesquisando tudo isso. Então, a gente vê que tem muita coisa que tem ajudado nesse processo da pesquisa. Então, a gente convida vocês, né, para estarem presentes, e estar, inclusive, pensando numa outra lógica, que às vezes a pessoa participa do curso e ela fica esperando que a grande questão está no pesquisador. E um curso se faz na relação pesquisador e quem está ali participando, né? Porque ele pode justamente trazer uma contribuição muito grande e ajudar a qualificar a pesquisa. Então, é importante a presença da pessoa que está lá, que é o aluno, que é o outro pesquisador, que está, vamos dizer assim, entre aspas, como ouvinte, mas é um ouvinte participativo, né? Doando também o seu Labicom para a gente poder aprofundar as pesquisas dentro do colégio. Então, é importante a gente se ver nessa posição, né? Não numa condição passiva, mas numa condição contributiva para a gente poder aumentar e fomentar a pesquisa. E isso é o Holopensene dos colégios invisíveis, né? A gente cita o colega, interage com o colega, troca informações e com isso a gente produz mais. Então, muito obrigado a todos aí, um bom dia, né? Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Colégio Invisível da Dessomatologia, especialidade Colegiologia, com a verbetógrafa Regina Esterman. Obrigado e boa tarde a todos.